Boa noite, a graça e a paz, meus queridos irmãos. Estamos vivendo tempos difíceis aqui na Terra, mas a palavra de Deus nos fala que tudo que ligares na Terra será ligado nos céus. E o nosso Senhor é o nosso provedor. E a todo Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo poder, toda adoração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esse mês foi um mês assim, bem difícil para todos nós. Na primeira semana foi aquela chuva forte, aquele dilúvio, não tivemos células. Na segunda semana, nós tivemos célula, foi uma bênção. Mas na quarta-feira, desculpe, perdão, na terceira semana, não tivemos a célula por causa do esse maldito aí, essa peste, esse coronavírus. E hoje é a quarta semana, vamos abrir a Bíblia, Isaías capítulo 5, versículo 20 e 21, diz assim: Ai dos que mal chamam bem e o bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, e fazem do amargo doce e doce do amargo. Ai daqueles que buscam ser sábios a seus próprios olhos, prudente diante de si mesmos. Ó Deus amado, em nome de Jesus, papai, eu coloco a minha vida diante do altar, que não seja eu ministrando esta atuação de gloriosa palavra, mas seja o Espírito Santo na minha vida, na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, papai, que essa palavra seja uma palavra rema, que essa palavra venha de encontro aos nossos corações, em nome de Jesus, que essa palavra traga cura, salvação e libertação para todo aquele que ouvir e assistir esse vídeo, papai. Em nome de Jesus é que nós oramos, te pedimos, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, bem antes de estar acontecendo esse problema desse vírus aí. As pessoas estavam totalmente dispersas, não tinham tempo para Deus, nem para suas famílias. Nós estávamos vivendo que nem naquele tempo da Arca de Noé. Era Noé construindo a arca e o povo zombando, ninguém queria saber, mas todos sabem da história, do final da história. Quando a arca estava pronta, quando Noé entrou com a sua família na arca e começou a vir chuva do céu, aí o povo acordou, só que já era tarde, a porta da arca estava fechada. Irmãos, tudo isso que está acontecendo com a igreja do Senhor aqui no Brasil, quantas vezes fui usado pelo Espírito Santo de Deus nos cultos da tarde, na célula, falando para o povo de Deus que chegariam dias que nós não iríamos cultuar na casa do Pai, que iríamos estar nos nossos lares, reunidos com as nossas famílias, prestando culto ao Senhor. E nós estamos vivendo essa realidade de uma maneira bem triste e bem difícil, porque Deus não se agrada, Deus não se agrada de sacrifício
ele não sente prazer. O povo de Israel vivia naquele tempo e o profeta Isaías, ele levava a mensagem para Israel. Israel estava vivendo a mesma coisa que o mundo de hoje vive: religiosidade. Irmãos, é só nós vermos o que está acontecendo nas igrejas, independente de placa. O povo está indo só no dia da ceia, quando chega nos cultos do meio da semana, os cultos com poucas ovelhas, né? Deus está lá dos céus, a própria palavra de Deus nos fala que Ele contempla os bons e os maus. Os maus, a própria palavra já fala, eles já sabem o que eles estão fazendo. Mas nós, o povo de Deus, somos o povo do bem, nós temos que ir em direção a esses maus e levar o Evangelho. Ide e pregar o Evangelho a toda criatura, a todas as nações, assim diz a palavra do Senhor, no livro de Lucas. Mas a igreja do Senhor não estava fazendo isso. E o Senhor, essa praga, quem enviou foi o Senhor para provar para a humanidade e para a sua igreja aqui na terra que Ele é Deus, Ele curando, Ele matando, Ele ressuscitando, Ele mata quem Ele quer, Ele ressuscita quem Ele quer, Ele é o Deus impossível, Deus pode tudo. A palavra de Deus nos fala que nós somos gafanhotos. Gafanhotos. Nossa, somos tão pequeninos. A igreja, agora, nós igreja estamos vendo o quanto somos dependentes do Senhor Jesus. Quantos de nós fomos negligentes nas segundas-feiras no culto de oração? Quantos que trocaram o culto de segunda-feira por outro evento? Hoje está chovendo, hoje está fazendo frio, hoje está calor demais. Deus vê tudo isso. Nós pastores e líderes, não vemos, mas Deus vê. Ele vê, sabe por quê, irmãos? Porque Ele nos ama e porque Ele é onipotente, onisciente e onipresente. A palavra do Senhor nos fala que o Senhor corrige a quem Ele ama. E agora, irmãos, Deus enviou, isso é bíblico, tem Apocalipse, as pestes viriam no final dos tempos. Nós estamos no final dos tempos, ou no princípio das dores. Alguns líderes falam que são o princípio das dores, não falam que é o fim dos tempos. Eu falo que são o princípio das dores ainda, não é o fim dos tempos. O que está acontecendo com a humanidade? Cadê os ídolos? Cadê os seus ídolos? Nós temos o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Eu não vou citar nome de artistas nem de jogadores, mas cadê essas pessoas famosas agora? Cadê? A humanidade toda depende do Senhor, depende de Deus. Ele é o Deus impossível. A palavra de Deus nos fala que Ele guardará, que Ele guarda o seu povo, e guarda mesmo. Irmãos, lá no Egito, quando vieram as pragas no Egito, o povo de Deus foi orientado a marcar um umbral com sangue do cordeiro. Hoje, nós temos que orar para o Senhor ungir os nossos umbrais com o sangue do cordeiro e também, irmãos, ungirmos com óleo. Quem não tiver óleo, pega o seu óleo de cozinha mesmo, consagre ao Senhor e ore e unge o umbral da sua casa. Esse é o momento. O espírito da morte está aí sondando. Esse vírus é o espírito da morte. Só que o lar do povo de Deus não será atingido nem abalado. Mas para o nosso lar ser atingido e abalado,
nós temos que estar alicerçados na palavra de Deus, nós temos que ser obedientes à palavra de Deus, nós temos que orar mais. Estamos vivendo uma inversão de valores, a palavra, há 13.000 anos atrás, o profeta Isaías, o profeta messiânico. Por que ele é messiânico? Porque ele foi o único profeta que profetizou a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Há 700 anos da vinda de Jesus Cristo, ele já profetizava a vinda do nosso Senhor. E o Senhor Jesus confirma tudo que Isaías falou no Velho Testamento e no Novo Testamento. Irmãos, nós temos que nos agarrar com Deus. Não podemos ser negligentes. A palavra de Deus nos fala: orai e vigiai. A igreja do Senhor está orando pouco, está vigiando pouco. Irmãos, o fim está próximo. A vinda do Senhor está próxima. Conserte a sua casa. O Senhor diz nessa noite: conserte a sua casa. Eu não sei como é que está a sua casa, mas o Senhor dos Senhores, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Deus impossível, o Todo soberano, Ele sabe da casa de cada um, a começar da minha casa. E sabe que casa é essa, irmãos? É o nosso corpo, porque o nosso corpo é templo e santuário do Espírito Santo de Deus. Só que para o Espírito Santo de Deus habitar nessa casa, eu tenho que fugir de tudo que me faz mal. Fugir do pecado, fugir de fofoca, fugir de ficar falando mal do irmão, falando mal de pastor, ficar vendo a vida dos outros nas redes sociais. Temos que dedicar o nosso tempo para o Senhor. Eu não me canso de falar nas minhas ministrações, seja na célula ou no templo, que nós temos que, Deus vai requerer isso de nós, o dízimo do tempo. Cansei assim, entre aspas, de alertar a igreja, o dízimo do tempo. O dia tem 24 horas, são 2 horas e 40 minutos. Agora, a igreja do Senhor reclamava, a humanidade também reclamava, que não tínhamos tempo para Deus, que não tinha tempos para irmos para a igreja, pois agora Deus está colocando esse tempo para nós. E Deus manda falar nessa noite: conserte a sua casa enquanto há tempo. Virão dias difíceis, mas eu guardarei a sua casa, eu guardarei a sua família. Creia. Não fique na frente da televisão, não fique ouvindo rádio. Os homens não sabem de onde que veio esse vírus. A China está jogando a culpa nos Estados Unidos, os Estados Unidos está jogando a culpa na China. Aqui no nosso país estamos no ano de política. Os políticos estão se gladiando. O presidente e os governadores. E o povo está no meio dessa humanidade. Os brasileiros estão no meio dessa guerra. Nós estamos vivendo uma guerra. Nós estamos confinados dentro da nossa própria casa. Não podemos sair. Irmãos, um pregador falou certa vez: o pecado contaminou o mundo. Essa contaminação aí que está no mundo é a contaminação do pecado do homem. Nós, como igreja,
temos que fazer a diferença sempre, principalmente agora. E a diferença que nós vamos fazer agora é colocando palavra de Deus nas redes sociais, é orando e jejuando pela nação brasileira, pelas nações. É isso que Deus quer que a sua igreja faça agora. Deus está lá de cima, contemplando os bons e os maus. Irmãos, na minha opinião, os 3 maiores homens da Bíblia, Noé. A Noé, Deus confiou em suas mãos o maior projeto da engenharia naval do mundo, a Arca de Noé. E chama-se Arca de Noé, a Arca de Deus, porque foi Noé que construiu aquela arca. Numa terra seca, uma terra que não chovia, aonde o mundo se prostituía, a mesma coisa que acontece nos dias de hoje, uma inversão de valores. O pecado virou normal, tudo que é errado virou normal. As pessoas, nós como igreja, temos que viver dentro dos princípios bíblicos. A sociedade fala que não, mas o povo de Deus fala que sim. A Bíblia é o nosso GPS, ela que nos guia. Mas, concluindo, Deus confiou o seu maior projeto de engenharia naval, a arca. Noé fez a arca. E por causa da obediência de um só homem, Noé, ele condenou o mundo ao dilúvio. Isso me faz pensar, isso me faz temer o poder e a grandeza do nosso Deus, o Criador de todas as coisas. O segundo homem importante da Bíblia, na minha opinião, Adão. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Criou o homem para viver eternamente com ele no paraíso. Confiou em Adão. Adão tinha tudo para viver eternamente ali com o Senhor. O Senhor ainda confiou a ele dar o nome aos animais selvagens, os domésticos. O que o Adão fez? Ele traiu a confiança do Senhor. Ele desobedeceu. Então, através da desobediência de Adão, Adão foi expulso, ele foi pego na sua nudez espiritual porque ele pecou. Mas a notícia boa é do terceiro homem. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. Jesus Cristo veio aqui 100% homem e 100% Deus. Ele é misericordioso, porque tudo que ele passou aqui, ele passou como homem. E os milagres que ele fez e continua a fazer, fez como Deus e continua sendo o mesmo Deus. No livro de Hebreus fala, o Senhor Jesus continua sendo o mesmo de ontem, de hoje e eternamente até a consumação dos séculos, até a sua vinda. Ele vem buscar a sua igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. E Jesus foi obediente até a morte de cruz. E ali na cruz, ele cumpriu o plano e o propósito do Pai. Ali na cruz, ele nos prova a essência do perdão por tudo que ele passou nesse mundo. Ali no Calvário, na cruz, ele falou assim, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ali na cruz, aquele ladrão que se arrependeu, ele falou, ainda hoje estará comigo no paraíso com meu Pai.
Irmãos, através do sacrifício de Jesus ali na cruz, onde ele levou as nossas transgressões, as nossas enfermidades, aquele sangue derramado foi feita uma nova aliança para toda a humanidade. Amém? Então, irmãos, um homem, Adão, tinha tudo nas mãos lá. Por causa da desobediência de um só homem, nós estamos aqui. Por causa da obediência de um só homem, Noé, ele condenou o mundo ao dilúvio. E através da obediência de um só homem, Filho de Deus, do Deus vivo, Jesus Cristo, ele trouxe uma nova aliança com o homem, uma nova reconciliação, que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Ó Deus amado, eu coloco dentro do altar a minha vida, a vida dos meus irmãos que estão assistindo essa ministração. Essa ministração foi feita especialmente para o povo de Deus, mas especialmente para os meus queridos irmãos e amigos da célula Apocalipse, da célula Filhos de Abraão, que agora eu sou líder. Apocalipse era outra célula que era líder, mas também para eles também. Essa ministração é para os membros da célula Apocalipse e também para os membros da célula Filhos de Abraão, porque aqui foi ministrado essa noite a palavra de Deus através do Espírito Santo de Deus. E em nome de Jesus, papai, abençoa a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família representada, que nós sejamos vigilantes, que nós sejamos obedientes à tua palavra, Senhor. E em nome de Jesus, papai, abençoa grandemente a vida de cada irmão, de cada irmã, nessa noite. Em nome de Jesus é que nós oramos, te pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Até terça-feira que vem, irmãos. Deus os abençoe grandemente.